Murilo Duque e, junto com o Alisson e o Eduardo, iremos comentar um pouquinho com vocês sobre o som e os perigos que ele apresenta para o nosso aparelho auditivo. Bom, existem diversos tipos de som com diferentes intensidades, desde aquele som baixinho que é você cochichando e contando aquela fofoca no ouvido do seu colega, ou até mesmo aquele som super alto da turbina de um avião. Mas também pode ter aqueles sons super irritantes com frequências diferentes, como é o caso da sirene, ou aquele barulho que a música fica a tarde toda fazendo no seu ouvido. Para entender mais sobre o som, vamos entender como ele se propaga e chega até nós. Bom, é importante a gente saber que o som, para chegar até o nosso ouvido, ele precisa de um meio de propagação. No caso, ele vibra as moléculas do ar até chegar aos nossos ouvidos. Mas ele pode vibrar moléculas da água, por exemplo. E para a gente entender como isso funciona, a gente tem que pensar em uma corda. Se a gente esticar uma corda no chão e ela não estiver presa em nada e a gente fazer movimentos de onda, esse movimento não vai ser contínuo, não vai ir e nem voltar. Ele só vai ter uma direção. Só que quando ela está presa ou fixa em uma parede, por exemplo, a gente vê que esse movimento vai e volta. É basicamente essa mesma ideia da onda sonora. Ela precisa de um meio para se propagar e chegar até os nossos ouvidos. Pode ir. Bom, para entender como ocorre essas ondas sonoras, vamos fazer uma experiência. Pega o seu dedo indicador e coloca sobre a sua laringe. Para quem não sabe, a laringe é essa região da garganta. E quando você colocar o dedo sobre ela, comece a falar. Você vai sentir algumas vibrações. Essas vibrações se dá pelas vibrações das cordas vocais. Ou seja, quando você fala, as ondas sonoras vão ser mandadas para fora e as cordas vocais vão vibrar. E é essa vibração que sentimos quando colocamos o dedo sobre a laringe. Bom, mas como esse som se propaga? Ele vai se propagar através das vibrações do ar, que a gente chama de frequência. E essa frequência não necessariamente está relacionada com o som, com o barulho do som, mas sim, tipo, com a frequência que ele fica. Essa frequência, ela é medida em hertz e ela pode ser medida de 0 a 2.000 hertz. E isso não tem necessariamente relação com os sons mais altos. Por exemplo, a turbina de um avião, não quer dizer, por ela ser alta, não quer dizer que ela tem uma frequência muito alta. Isso não tem relação. E essas frequências elas podem ser divididas em três tipos. O infrassom, que é quando as frequências são frequências sonoras graves e que abaixo de 20 Hz, que alguns animais conseguem captar, que são, por exemplo, a baleia, a girafa. Tem também o ultrassom, que são frequências com sons mais agudos e são acima de 20.000 Hz. E alguns animais que conseguem captar essas frequências são tanto o morcego quanto os cachorros. E tem também o som audível, que é a frequência que a gente consegue escutar, os seres humanos. Pode passar. Bom, como o som é capaz de emitir diferentes frequências, muitos animais são desenvolvidos para identificar essas variações. Um exemplo disso são os morcegos, que conseguiram evoluir tanto que conseguem se guiar através do som, por meio do eco. Tipo, eles dão um grito e esse som vai, e quando ele bate no objeto, ele volta até eles e ele consegue se localizar através disso. Pode passar. E tem também os golfinhos, que eles conseguem também através desse processo, e os pesquisadores desenvolveram o submarino através da ideia da ecolocalização dos golfinhos, que hoje eles chamam de sonar. Pode passar. Bom, agora a gente tem que entender que quando a gente fala de som e de corpo humano, o principal órgão e o único, eu acho, é o ouvido ou a orelha. Pode passar. Os cientistas, eles chamam o nosso ouvido de pavilhão auditivo, que é onde vai captar o som e vai encaminhar para o canal auditivo, que está em verde. Nesse canal auditivo, o som vai chegar em ondas mecânicas, em vibratórias, vai vibrar a membrana do tímpano em verde, que ela não é verde, no caso é só uma ilustração, e vai vibrar os ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, que são os menores ossos do nosso corpo. Esse movimento em sequência vai vibrar a cóclea, que é essa concha em formato de caracol. Lá dentro existe um líquido que vai vibrar junto.
e ter a função, então, de transformar os impulsos mecânicos em impulsos elétricos para serem mandados para o nosso cérebro pelos nervos auditivos. Na cóclea, a gente também consegue ver os canais semicirculares, que também possuem um líquido dentro, que vão estar relacionados com a função do equilíbrio. Além da tuba de Eustáquio, que vai equilibrar as pressões entre nosso ouvido e nossa boca. Pode passar. Aqui tem a imagem de um tambor que simboliza a nossa membrana do tímpano, que é uma película muito fininha que a gente vai ter dentro do nosso ouvido. Pode passar. Dentro da cóclea, a gente pode ver as células ciliadas, que tem esse formato, com alguns cílios, que vão captar esses estímulos mecânicos e transformar em elétricos, que vão ser mandados para o cérebro. Quando a gente ouve sons muito fortes, elas podem ser danificadas, como na imagem da direita. Pode passar. Aqui são mais uns exemplos das células ciliadas e da região onde elas ficam, na cóclea. Pode passar. E aqui tem uma imagem ilustrativa de uma plantação de trigo, que seriam como se fossem as células ciliadas. Por quê? As plantações de trigo, muitas vezes elas são destruídas por fortes vendavais ou furacões, ou ventanias e tudo mais. E seriam representando as células ciliadas, e essa ventania seria o som, ou seja, ondas sonoras muito fortes, muito violentas, acabam destruindo nossas células, além de também poderem romper com a membrana do tímpano. Pode passar. Bom, mas já que as ondas sonoras muito fortes podem acabar prejudicando o meu aparelho auditivo, o que eu devo fazer quando eu quero utilizar o fone de ouvido? Trouxemos 3 dicas para vocês para como utilizar o fone de ouvido sem prejudicar muito o seu aparelho auditivo. A primeira dica é utilizar o fone de ouvido revezando qual orelha você vai utilizar. Um pouco na orelha esquerda, um pouco na orelha direita. Também a outra dica é utilizar esse fone externo, porque ele não vai ser introduzido muito fundo no aparelho auditivo. Então, o som não vai ser tão intenso quanto se fossem outros fones de ouvido. E a terceira dica é respeitar os limites de som do seu celular. Sabe quando você está escutando uma música e você quer aumentar e aparece uma notificação falando que a partir daquele volume pode danificar o seu aparelho auditivo? Então, respeitem aquele limite. Nesse esquema, para mostrar a intensidade e como diferentes tipos de fones de ouvido pode prejudicar o seu aparelho auditivo. Vamos dar enfoque aqui nesse último fone de ouvido, que é o fone de ouvido de borrachinha. Devido a ele ser muito pequeno e ter essa borrachinha, aí ele vai ser introduzido muito fundo no nosso aparelho auditivo. Então o som vai ser mais intenso. E esse som mais intenso pode acabar danificando as células ciliadas e acabar prejudicando a nossa audição. Bom, essa era a aula que tínhamos para hoje e obrigado.